Uma equipe de cinema está em busca de uma gravação perfeita para seu filme, quando em meio ao alto mar eles vão parar numa ilha inexplorada e lá terão que enfrentar enormes problemas se quiserem sobreviver. E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos recapitular um filme de aventura e ação, um clássico dos cinemas. O filme da vez se chama King Kong, de 2005. O filme começa com cenas de micos, macacos e outros animais silvestres em um zoológico. Logo em seguida passam cenas da cidade de Nova York durante a Grande Depressão em 1933, com pessoas passando necessidade nas ruas, sopas sendo distribuídas para a população, pessoas doentes e brigas nas ruas. Conhecemos então nossa protagonista, chamada Ann Darrow. Ela é uma atriz de teatro que desempenha seu papel mais voltado para a comédia. Porém, a situação daquele lugar não estava nada boa. No dia seguinte, ela descobre que fecharam o teatro e ela e com seu amigo ficam desolados, já que não receberam salário de pelo menos 2 semanas atrás e agora não poderiam continuar trabalhando. Desempregada, Ann não vê nenhuma outra alternativa, porém ela lembra de um contato e vai em busca de um cara chamado Weston. Um homem que poderia conseguir um emprego para ela, mas ele diz que o papel que eles ofereciam já estava com a vaga preenchida. Porém, ele ainda diz que sabe que são tempos difíceis e completa dizendo, de uma forma maliciosa, que uma mulher bonita como ela não deveria ficar desempregada. Ele então dá um número para ela, dizendo que ela procurasse um homem chamado Kenny K, fazer o show, pegar o dinheiro que ela ganhou e esquecer que um dia esteve naquele lugar. Em uma outra cena, vemos um cineasta chamado Cal, que está mostrando o resultado do seu filme para uma produtora e alguns investidores que estão presentes. Eles se mostram insatisfeitos com o resultado, pois não acreditavam que um filme com animais silvestres poderia dar certo. Cal então explica sua ideia, dizendo que quer filmar em uma ilha deserta que nunca foi explorada por nenhum homem e que está cheia de mistérios. Os investidores então pedem para que Cal saia da sala e eles possam conversar em particular. Ele sai, porém põe um copo encostado na porta e ouve os investidores dizendo que querem vender o filme, pois não acreditam no trabalho dele. Cal então rapidamente foge com os rolos de filme junto com seu assistente chamado Preston, na esperança de conseguirem filmar nessa ilha sozinhos mesmos. Porém Preston diz que a atriz protagonista desistiu e Cal então insiste para que ele ache outra pessoa para pôr no lugar dela. Depois vimos Cal andando pelas ruas de Nova York em busca de uma alternativa para a atriz que desistiu de última hora. Ele então passa bem em frente a um show burlesco, um show de strippers da época. Ele hesita em entrar, pois não queria precisar procurar uma mulher ali para seu filme. Até que, olhando para o reflexo da porta que dá acesso ao show, ele vê uma jovem loira encarando a porta na rua. Essa jovem era Ann, a atriz que tinha ficado desempregada, descobrindo que na verdade Weston havia mandado ela ir para um show de strippers. Ela luta contra o fato de que talvez precise entrar pela necessidade de conseguir dinheiro de alguma forma, porém por fim ela acaba desistindo da ideia e vai embora dali. Ela para em frente à barraca e, no desespero da fome, ela pega uma maçã e tenta escondê-la no casaco. Porém, um dono da barraca percebe e tenta confrontá-la. É nesse momento que Cal aparece e interrompe o homem, dizendo que ela deixou cair uma moeda e então paga a maçã, salvando Ann de uma possível confusão. Cal paga um jantar para Ann e enquanto ela come, ele diz que eles precisam de uma atriz para um filme. O cineasta conta que o filme será sobre um explorador que está rumando para o Extremo Oriente, para Singapura. Ele ainda revela que parte do filme será gravado no navio e que o explorador irá se apaixonar por uma frágil e assustada garota. E seria nesse papel que Ann entraria para ser a atriz principal. Ela, porém, tenta ir embora por desconfiar das verdadeiras intenções de Cal. Mas por fim ele consegue convencê-la quando revela que um roteirista conhecido irá escrever o roteiro do filme, pois ela o conhecia e confessa que admira muito o trabalho dele. Na próxima cena, vemos Ann que está com suas bagagens pronta para entrar no navio que os levará até a locação de onde as cenas serão gravadas. Ela está bem apreensiva, já que a estrutura do barco parece muito duvidosa. Porém, por fim, ela acaba embarcando a bordo do navio chamado Venturi, sob o comando do capitão Englehorn. Preston então conta para Cal que a polícia está a caminho e foi acionada pela produtora que está atrás dele agora. Dentro da cabine, Cal encontra Jack, o roteirista conhecido que antes ele tinha conversado com Ann sobre ele. Ele então lhe entrega o roteiro que eles haviam combinado. Porém, Cal se decepciona e o questiona porque só havia 15 páginas, já que seria um longa-metragem. Jack diz que o tempo para a criação era muito curto e começa a se despedir de Cal, alegando que precisava ir embora. Cal então diz para ele ficar, pois iria pagá-lo agora. O roteirista acaba ficando desconfiado, já que o amigo nunca o tinha pago rápido assim, mas decide aceitar. Acaba que o cineasta só faz o cheque e erra a escrita algumas vezes para assim atrasar um pouco e dar tempo para o navio partir com Jack a bordo e assim ele não conseguisse sair. Por fim, apesar de Jack tentar sair, ele fica preso no navio. Na cidade, os carros de polícia chegam, mas é tarde demais, pois o Venturi já está no mar. O capitão coloca o roteirista na carga do navio por não haverem mais cabines disponíveis. Jack acha um lugar para se instalar entre as jaulas e descobre algo estranho: dezenas de frascos de clorofórmio. No outro dia, o protagonista do filme, chamado Bruce,
está se admirando nos pôsteres que ele mesmo colocou em sua cabine. Enquanto isso, em outra cabine, Anne está treinando na frente do espelho como ela irá se apresentar para Jack. Porém, quando chega a hora de se apresentar para ele, ela confunde o roteirista com um outro homem. Mas logo Jack se identifica para ela, ficando ela sem graça e constrangida. De volta para o depósito do navio, Jack e Cole criam o restante do roteiro do filme. O cineasta confidencia para Jack que eles irão filmar em uma ilha conhecida como a Ilha da Caveira, mas que a tripulação não podia ficar sabendo para que eles não se assustassem. Porém, um rapaz chamado Jimmy, um dos assistentes do capitão, ouve a conversa. Depois disso, eles iniciam as filmagens. Durante uma das cenas, Anne olha demoradamente para Jack. Já à noite, Jack e Anne se esbarram quando iam para os seus aposentos. Ele elogia a atuação dela, mostrando que existe uma forte tensão romântica entre os dois. Cole continua insistindo para o capitão rumar na direção sudoeste, mesmo ele falando que não havia nenhuma terra nessa direção. A equipe que trabalha com o capitão decide confrontar Jack depois que Jimmy contou para eles que o cineasta na verdade pretendia ir para a Ilha da Caveira. Eles disseram que há 7 anos atrás haviam resgatado um náufrago completamente perturbado, que falou de uma ilha cheia de névoa onde uma muralha de 30 metros se erguia e onde uma besta gigante que não era nem homem nem animal morava. Preston então pergunta o que mais o náufrago sabia, mas eles disseram que no outro dia o homem havia tirado sua própria vida e eles não puderam saber mais nada. Depois disso, no convés, Cole corre para saber por que o navio tinha mudado de curso. O capitão então conta que recebeu uma mensagem de código Morse informando que há um mandado de prisão para Cole devido ao seu desafio às ordens do estúdio de interromper a produção. O capitão diz que eles darão meia volta e que a viagem será interrompida. Os dois discutem e mesmo que o cineasta implore para que o capitão deixe ele terminar o filme, Englehorn não aceita e continua sua rota. Jack e Cole no convés conversam sobre os acontecimentos recentes, quando o roteirista revela que no mapa que eles estavam usando para chegarem à Ilha Misteriosa, uma mancha preta em formato de caveira foi notada por ele. Porém, o mapa voa e cai no mar. Enquanto isso, percebemos que o barco estava entrando bem no meio de uma névoa gigante. Toda a tripulação está apreensiva enquanto eles navegam dentro dessa névoa. De repente, um rochedo gigante aparece no horizonte e o barco está indo bem de encontro a ele. A tripulação entra em desespero e o capitão tenta se desviar de várias rochas. A cena fica tensa já que começa a aparecer mais e mais pedras e o barco vai colidindo com algumas delas, quando eles percebem que algumas rochas pareciam com criaturas terríveis. Então, de repente, a Ilha da Caveira é revelada sob uma espessa névoa com uma grande e sombria porção de pedras. O navio por fim colide com uma rocha gigante que consegue pará-lo. Ele sofreu severos danos em seu interior e a água do mar começa a entrar onde colidiu com as rochas. A tripulação se esforça para tentar consertá-lo. E enquanto isso, os atores, o cineasta, o roteirista e toda a equipe do filme remam em um barco para a ilha. Chegando lá, eles começam a explorar o local. No caminho, eles encontram muitas caveiras e ossadas. O lugar é medonho, cheio de rochas, lanças, carcaças de animais mortos e esqueletos empalados. Todos estão muito apreensivos quando de repente eles ouvem gritos e gemidos de desespero. É aí então que uma criança nativa aparece bem na frente deles. Cole tenta lhe oferecer um chocolate, porém quando ele encosta nela, ela começa a atacá-lo. Logo outros nativos aparecem e todos parecem desnutridos, assustados e machucados, quando de repente um dos homens da produção é atingido por uma lança e morre ali mesmo. Todos entram em desespero e é nesse momento que eles ouvem um rugido bem alto que chega até o navio. Os nativos atacam o restante das pessoas ali e matam outro homem, um dos operadores de câmera. Porém, o capitão do navio entra em cena e intervém, conseguindo assim resgatar a equipe de filmagem. Já à noite, enquanto eles se esforçam para conseguirem sair dali jogando todo o excedente de peso no mar, um nativo entra no navio e consegue sequestrar Anne. Jack percebe que ela sumiu e pede que a tripulação volte à ilha para resgatá-la. Os nativos levam Anne para uma espécie de ritual. Colocam ela amarrada numa plataforma de bambus como sacrifício e a inclinam para a floresta. Quando então se ouve o som de árvores quebrando e surge dentre elas uma sombra enorme, se mostrando em seguida ser um gorila gigante com mais de 7 metros de altura, chamado King Kong. Quando a tripulação chega para resgatar Anne, já era tarde demais, pois a criatura já havia levado. O único que pôde ver King Kong foi Cole, que a partir daí fica determinado a capturá-lo para seu filme. Kong chega ao seu lugar de descanso com Anne, que, embora tenha ficado com muito medo no início, depois de alguns momentos começa a conquistar o gorila com suas habilidades de dança do teatro, e ele acaba desenvolvendo uma afeição por ela. A jovem começa a entender melhor King Kong e a reconhecê-lo como uma criatura com emoções e inteligência. Enquanto isso, a tripulação procura por ela, liderados por Jack, e o braço direito do capitão do navio, chamado Reyes, acompanhados por Cal, Preston e outros homens. Na intenção de encontrar algo inusitado e único, Cole decide ir para um outro lado com seu ator principal. Quando então eles acham um bando de dinossauros da espécie Brontosaurus, e decide filmar uma cena com seu ator naquele momento apontando a arma para eles e como que explorando. Porém algo assusta os Brontosaurus que começam a correr em direção à tripulação que acabam ficando presos entre a manada que corre desesperada.
Descobrimos então que a manada está fugindo de dinossauros carnívoros semelhantes a Velociraptors e vários homens acabam sendo mortos nessa debandada dos dinossauros. Depois disso tudo, o ator principal do filme de Cole decide deixar o grupo e voltar para o navio, onde outros seguem seu exemplo. Os membros restantes do grupo continuam pela selva, quando de repente eles encontram uma caverna enorme e de dentro dela sai King Kong que os ataca, fazendo-os caírem em um abismo, resultando na morte de Reyes e de vários homens, onde também Cole perde sua câmera e todo o filme que capturou. Enquanto isso, em meio à selva, Anne, que tentava fugir de Kong, é atacada por um lagarto gigante. Ela se esconde em um velho tronco de árvore, porém o lagarto vai conseguindo entrar aos poucos, quase a alcançando, quando de repente é puxado para fora. Anne sai do tronco pensando ter se livrado daquele problema, porém logo vê um ainda maior e pior, um Tiranossauro Rex que agora começa a persegui-la. Ela então até consegue despistar o bicho, mas logo quando pensava ter enfim se livrado dele, ela percebe um outro que quase a abocanha. Ela quase cai do tronco em que estava escondida, ficando pendurada, sendo agora uma presa fácil para o T-Rex. Quando porém de repente Kong surge e consegue salvá-la no último instante. Uma luta feroz entre as feras então começa, onde Anne é um alvo principal. Um terceiro T-Rex surge e as coisas começam a ficar complicadas. Porém por fim, depois de caírem no vale profundo e ficarem pendurados em grossas raízes, Kong depois consegue derrotar todos eles. Depois dessa luta insana, Anne é levada por Kong até seu lugar de descanso nas montanhas novamente. Enquanto isso, o restante do grupo é atacado por insetos gigantes e vermes dentro de um abismo, resultando na morte de mais 3 membros da tripulação. Quando de repente, Bruce e o Capitão Eglon aparecem e resgatam eles. Jack decide continuar procurando por Anne enquanto o capitão e os outros voltam para o navio. Cole, porém, está decidido a capturar Kong e diz que sabe sobre o cloroforme no navio e que o capitão captura animais, então pede ajuda dele para poder capturar o gorila gigante. Enquanto isso, no local de Kong, ele e Anne assistem ao pôr do sol. Ela fica encantada com a paisagem e a sensibilidade da fera. Depois disso, já à noite, certa hora da madrugada, perto de amanhecer, Jack consegue chegar ao covil de Kong. E ao tentar tirar Anne da mão dele, acidentalmente o desperta, mas no final consegue escapar com ela. Eles quase são pegos por morcegos gigantes, mas usam um como paraquedas e assim conseguem chegar mais rápido ao chão, deixando Kong para trás furioso. Eles caem no rio, mas por fim conseguem chegar à muralha, porém com um gorila gigante os perseguindo. King Kong tenta recuperar Anne, matando vários marinheiros e destruindo tudo. Porém no final eles conseguem derrubá-lo com um arpão e mais clorofórmio. Jack percebe como Anne olha para o gorila. Ele vê em seus olhos sua compaixão por Kong e começa a entender que ele estava tentando protegê-la e não o contrário. Cole então anuncia que a captura de Kong irá deixá-los ricos, onde eles o apresentarão nos teatros com o título Kong, a 8ª maravilha do mundo. Depois disso, já em Nova York, é época de Natal. Está nevando e a cidade está caótica, pois todos querem ver King Kong capturado estreando a peça King Kong, a 8ª maravilha do mundo, na Broadway. A produtora está presente também, não apenas perdoando Cole pelo que ele fez, mas parabenizando-o por ter conseguido capturar aquela criatura e levar milhares de pessoas para assistir à apresentação. Anne, nesse momento, está se arrumando para uma apresentação, porém com um semblante desolado por terem feito mal a Kong. Enfim, as cortinas se abrem e a plateia consegue ver o gorila gigante capturado acorrentado nos braços e pés. King Kong está inconsolável e exausto, sentindo falta de sua casa. Eles fazem uma apresentação com a história que se passou na Ilha da Caveira. No entanto, ao mostrarem uma jovem loira para Kong, ele se ilumina e cria ânimo novamente, mas depois se enfurece ao ver que não se tratava de Anne. É revelado que ela está em uma outra peça se apresentando longe dali. Jack chega no teatro e fica sabendo que Anne se recusou a participar daquela apresentação que tanto estava causando sofrimento a Kong. King Kong então se enfurece com a ausência de Anne e os flashes das câmeras, acabando assim por se libertar das correntes. A mulher semelhante a Anne começa a gritar e tentar fugir das amarras, mas Kong a agarra e vendo que realmente não era Anne, a joga para o lado. O público que assistia também grita e foge em pânico enquanto Kong destrói o teatro. Ainda enfurecido, Kong enlouquece e mata dezenas de cidadãos na Times Square. Tudo está em total caos enquanto o gorila gigante pega carros e vagões de trem inteiros e os joga para longe como se fossem brinquedos. Enfurecido, Kong continua à procura de Anne nas ruas. Jack, observando o tumulto, pensa num plano para tirar Kong do meio da cidade. Ele pega um táxi abandonado pelo motorista e vai em direção a Kong para se usar como isca. O plano funciona, pois Kong acaba reconhecendo ele e o persegue pela cidade. No entanto, antes que Jack consiga atrair King Kong para perto de onde Anne estava, o gorila enfurecido o nocauteia e capota o carro, deixando Jack meio desacordado. É aí então que uma pessoa aparece no horizonte. Era Anne, e King Kong finalmente a encontra novamente, onde sua presença acalma o gorila instantaneamente. O encontro dos dois é um momento emocionante, onde Anne mal consegue acreditar que estava vendo King Kong novamente. Ele a pega em suas mãos e corre pelas ruas de Nova York até chegar no Central Park e desliza com ela sob um lago congelado. Os dois estão rindo e se divertindo muito com a companhia um do outro. É um momento de alívio onde finalmente eles estão juntos e livres.
Porém, de repente, o exército americano ataca Kong e o gorila foge tentando colocar Em em segurança. Kong acaba escalando o topo do Empire State e lá luta contra 6 aviões da marinha e deixa Em em um lugar seguro enquanto lutava. Porém, ela sai de onde está e escala a parte mais alta do prédio aonde Kong estava. Ela fica na frente de Kong, abre seus braços e tenta fazer com que os aviões não façam nada contra ele, gritando para que eles parassem de atirar. Porém, ela não tem sucesso e o gorila enfim é abatido por muitos tiros. A despedida deles é intensa e cheia de sentimentos. Com seus olhos marejados, Em olha para Kong uma última vez quando ele escorrega já morto e cai do edifício. Jack consegue finalmente chegar até o topo onde Em estava e os dois se abraçam. Nas ruas de Nova York, civis, policiais e soldados se reúnem em torno do cadáver da fera na rua. A cena é deprimente. Dezenas de pessoas tentando ver o corpo de Kong e até soldados pousando com um sorriso no rosto na frente do corpo sem vida de King Kong. Um espectador comenta que foram os aviões que o mataram. O filme então termina com Cal abrindo o caminho pela multidão. Dá uma olhada em King Kong e diz: "Não foram os aviões, foi a Bella quem matou a fera." Então em seguida sai, sumindo na multidão. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!